Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que retomamos o nosso trabalho nesta noite. E da mesma forma que fizemos a semana passada, nós pedimos desculpas àqueles que vieram a semana passada, nos ouviram e que vieram essa semana novamente, em função das nossas agendas, da minha agenda particular e da agenda de outros expositores. Eu precisei me repetir nessa tarefa em 2 sábados seguidos. Mas aqui estou, muito feliz, muito alegre e, nesse instante, muito comovida pela forma como os espíritos amigos nos protegem e nos direcionam, nos brindando na abertura dessa palestra com o texto Ganhar, o capítulo de número 58 do livro Caminho, Verdade e Vida, que mantém toda uma relação com as reflexões que gostaríamos de desenvolver nesta noite. Para esta noite, nós separamos um tema que veio ao nosso encontro e que tem sido uma experiência muito desafiadora para nós compreendê-lo nos últimos 15 dias. E aprofundando as reflexões, me dei conta de que se eu tivesse que separar um tema para fazer a palestra, provavelmente, num primeiro momento, por iniciativa pessoal, eu não separaria esse tema sobre o egoísmo, muito menos iria refletir sobre o desafio da sua superação. Cabe dizer aqui no início dessa palestra que há 15 dias atrás eu tinha uma atividade de exposição numa outra instituição que trabalha com a leitura sistemática do Evangelho segundo o Espiritismo. E, para a ocasião, o item, na sequência do estudo que vinha sendo feito lá, era exatamente o item 11 do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Amai ao próximo como a si mesmo, e o item 11 intitulado O Egoísmo. Quando eu recebi a programação, eu verifiquei essa leitura, mas guardei. E nos últimos 15 dias, quando eu fui, então, ler o tema, estudá-lo para a palestra, eu tive uma grande surpresa, porque a minha primeira reação foi a de que me parecia que eu nunca tinha lido aquele item no Evangelho segundo o Espiritismo. E, num primeiro momento, eu guardei a expectativa de que tem uma certa intimidade com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e passei a tarde lendo itens, separando, tentando fazer uma análise textual, que é uma forma que me agrada muito de comentar o Evangelho segundo o Espiritismo. Qual não foi a minha surpresa ante a minha dificuldade de discorrer sobre esse tema? E, como se isso não tivesse sido o bastante para me surpreender, nos últimos 15 dias, em 3 circunstâncias de palestras, em outros lugares, o tema foi esse, exatamente esse, o item 11 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, expositor espírita, diante de uma situação dessa, já fica pensando o que é que os espíritos querem me dizer. E aí, na segunda vez em que eu me deparei numa outra instituição que não tinha nada a ver com a primeira, eu já comecei a ficar mais atenta e, usando a expressão popular, coloquei as barbas de molho, o que os espíritos querem me dizer. E achei que ali, a segunda vez, deveria fazer uma leitura mais atenta. E uma semana depois, qual não foi a minha surpresa, quando, cumprindo uma palestra de rotina numa outra instituição, quando fui ler o tema para me preparar para a atividade da noite, era exatamente o item 11 do capítulo 11. E aí eu já percebi que certamente os espíritos estavam me chamando para uma reflexão pessoal mais aprofundada. Então, proferi a palestra na última quarta-feira sobre esse tema e reservei-o para hoje também, com esse objetivo de fazer reflexões mais aprofundadas. Então, dizendo isto, amigos, eu estou assumindo aqui a minha condição de pessoa que não tem condição alguma de apresentar um modelo de conduta no campo do egoísmo, mas estou aqui na disposição de um leitor do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma leitora do Evangelho segundo o Espiritismo, para partilhar com os amigos as reflexões que fiz e o que li nesses 15 dias. E por isso
Essa leitura de Caminho, Verdade e Vida, capítulo 58, Ganhar, em que Emmanuel faz uma reflexão aprofundada sobre o tema, muito nos comove nesta hora, demonstrando a misericórdia dos espíritos amigos em nos amparar, em nos auxiliar. Dizendo isso, então, passemos à reflexão desse tema, situando com algo que nos parece bastante importante para que nós possamos iniciar a compreensão do texto. Como dissemos em outras palestras, para a literatura espírita há uma importância muito grande entre o autor e a obra. A biografia do autor e aquilo que ele diz é, sem dúvida nenhuma, um caminho fundamental para a compreensão e para a autoridade moral que aquele texto tem. Por isso, para nós, a mensagem de Jesus é irretocável. Por isso, a obra de Allan Kardec se confunde com a sua própria vida. A obra de Chico Xavier, o seu trabalho de mediunidade, de Divaldo Franco, dão a qualidade aos textos que eles psicografaram. E esse item do capítulo 11 foi escrito no ano de 1861, aliás, corrigindo, foi ditado, porque é um texto percebido através da mediunidade. Ele foi apresentado no ano de 1861 pelo Espírito Emmanuel, o mesmo Espírito Emmanuel que nós conhecemos no Espiritismo como o mentor de Chico Xavier, cujos 15 anos de desencarne, é importante lembrar, foram assinalados no último dia 30, ontem. Então, o Espírito Emmanuel assina em O Evangelho segundo o Espiritismo esse texto, o egoísmo, demonstrando aí para todos nós a sua vinculação com o Espiritismo, que é muito anterior à tarefa de Chico. E esse texto tem, além do traço firme de Emmanuel, um lance biográfico muito importante. No segundo parágrafo do texto, Emmanuel apresenta um exemplo do qual ele é testemunha ocular. Ele diz que Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo porque o queria crucificar, entretanto deixa que o conduzam ao suplício. Dizemos que esse parágrafo traz um lance autobiográfico porque Emmanuel, na condição reencarnatória de Públio Lentulus, conforme narrado no livro Há 2000 anos, vai revelar que ele foi testemunha ocular de todo aquele processo que culminou na crucificação. E ele vai narrar, inclusive, não apenas o Pilatos lavando as mãos, mas ele próprio, como naquele momento tinha condições de emitir uma opinião que talvez tivesse minorado certos lances da história, provavelmente não teria alterado, mas ele omitiu-se de fazer uma declaração no momento crucial do processo ali que culminou com a crucificação. Então, o Espírito Emmanuel, com muita coragem, traz esse lance autobiográfico do qual ele pôde presenciar. Jesus, o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos, que ele conhecia tão bem, exemplo do egoísmo. O que nos interessa comentar nesse texto é o início, a apresentação que Emmanuel faz e a definição dessa marca que todos nós temos no atual processo evolutivo. No início do texto ele afirma: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra a cujo progresso moral obsta. Vejamos que definição. É a coragem desse espírito que vai fazer com que nós possamos entender o egoísmo não apenas como um traço da nossa personalidade, mas como uma chaga da humanidade, revelando assim que essa é uma problemática que tem duas faces indissociadas. Uma face pessoal, todos nós temos egoísmo nos mais diferentes níveis, e, ao mesmo tempo, a face social. Porque se é uma doença que marca ainda a humanidade, essa doença, esse traço,
não existe no vazio, no vácuo, não é resultado de um ou de outro grupo social. É resultado das almas que habitam a Terra nesse momento, é resultado da nossa forma de viver. Da mesma forma que uma pandemia é uma doença que está espalhada por todo o mundo e não existe no vácuo, definir o egoísmo como uma chaga da humanidade é dizer que todos nós que estamos na Terra nesse momento, de alguma forma, em alguma intensidade, contribuímos para que essa marca exista. E mais ainda, que essa marca impede o progresso moral da Terra. Na sequência, ele vai dizer, um pouco mais à frente, que a Terra não evoluiu na categoria dos mundos ainda, em função do egoísmo que ainda caracteriza aqueles que nela habitamos. Então, quando nós lemos esse primeiro parágrafo, nós entendemos a gravidade desse tema. E compreendemos algo que vai ser dito na sequência, que é a necessidade de superar o egoísmo, necessidade que só vai ser enfrentada, conforme o texto, se nós mobilizarmos a nossa coragem para isso. Vejamos que, na sequência, a nossa responsabilidade fica muito grande. O Espírito Emmanuel diz: ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazer a Terra ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Essas são, aliás, as afirmativas iniciais do Espírito Emmanuel, revelando esse detalhe que para todos nós, nesse processo de inconsciência que nós temos, de quem de fato nós somos, de quais são os objetivos da existência que nós, no momento, atravessamos, nós muitas vezes não fazemos conexão com a coragem de vencer o egoísmo. Até porque, se nós fizermos uma análise aqui, e eu nem precisaria perguntar a cada um de vocês, porque bem sei que é assim, todos nós bem sabemos, num primeiro questionamento, por exemplo, de alguém de casa, um familiar íntimo que nos conheça bem, ou um amigo que prive da nossa intimidade, se nós formos questionados se somos egoístas, a primeira reação é, naquele processo de mascaramento, nós dizemos, não, eu não sou egoísta. Justo eu? Não, de modo algum. Numa discussão familiar, numa discussão que envolva um casal em geral, a acusação de que um dos membros é egoísta, nós rapidamente nos defendemos. Não, mas veja o quanto eu me sacrifico, o quanto eu faço por você, por essa relação, por essa família. Enfim, nós, de modo geral, costumamos mascarar esse traço da nossa personalidade. E nós sabemos que, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista individual, nós deixamos muitos indícios de quão egoístas ainda somos. Do ponto de vista social, nós podemos dar exemplos assim mínimos, simples e exemplos muito mais complexos. Desses exemplos simples que nós enfrentamos a cada dia, basta que nós observemos, por exemplo, quanta expressão de egoísmo há em alguém que para um carro na fila dupla. E normalmente, quando nós paramos o carro na fila dupla ou em cima de uma calçada, nós sempre dizemos 5 minutinhos. Nós vamos ali, vamos resolver alguma coisa, 5 minutinhos, que em geral se transformam em 20 minutos, em meia hora, às vezes em 40 minutos. A dificuldade do trânsito fluir, a mobilidade urbana, dependendo da circunstância, travada. Mas eram 5 minutinhos, porque a nossa razão para parar o carro em fila dupla ou em cima de uma calçada é considerada sempre uma razão muito maior, muito mais importante, muito mais necessária do que a razão de todas as pessoas que precisam passar naquela rua ou deslocarem-se por aquela calçada. E nós observamos esses exemplos cotidianamente, não apenas na cidade em que nós vivemos, mas de modo geral no país onde atravessamos essa existência. Então, nós temos, assim, inúmeros exemplos de como nós ainda estamos
atravancados nesse processo, do quanto ainda nós consideramos as nossas necessidades mais importantes, o nosso ponto de vista o mais correto, quanto nós consideramos, por exemplo, do ponto de vista social, que bom mesmo são os favores da lei para nós e os rigores da lei para os outros, para os adversários e para os inimigos. Em termos de sociedade, nós estamos fazendo um aprendizado no atacado neste momento, porque há uma ideia que paira na nossa nação e que, às vezes, como espíritas, nós acabamos repetindo sem refletir sobre os favores da lei para nós e os nossos amigos, mas os seus rigores para os nossos adversários e para os inimigos. E estamos aprendendo que, do ponto de vista social, é sinal de civilidade e sinal de superação do egoísmo quando todos estão sob a mesma lei e por ela são interrogados e por ela são inquiridos. Nós estamos vivendo e andando em momentos de muita incerteza, mas estamos avançando enquanto sociedade a passos muito largos. E observando esse tema, e o quanto ele me desafiou nesses 15 dias, e fui me descobrindo muito egoísta, e me lembrei de uma situação que certa vez me surpreendeu muito, dessas circunstâncias em que o outro faz melhor leitura de nós do que nós mesmos. Certa vez eu ministrava aulas para uma turma de alunos praticamente concluintes no meu trabalho, e era uma turma que me dava uma boa resposta, e eu estava muito empolgada com a dinâmica do trabalho que nós vínhamos desenvolvendo. Eram aulas de manhã inteira, nós fazíamos 2 blocos com um intervalo, e certo dia um aluno voltou para a aula e eu tinha voltado empolgadíssima depois do café. Meu primeiro momento tinha rendido muito bem, pouco mais adiante do que eu esperava, e o aluno voltou, e quando eu retomei a aula ali, sem perceber, sem olhar bem para os alunos, sem ter uma visão mais aguçada, à medida que eu avancei um pouco, no início da aula, no segundo bloco, o aluno disse assim: professora, eu preciso lhe dizer uma coisa. E interrompeu assim do nada. E eu fiz uma leitura muito ingênua e achei que era alguma coisa relativa ao tema, ao trabalho conjunto em andamento. E empolgada como eu estava, eu disse: pois não, pode dizer, imaginando que o aluno apresentaria contribuições brilhantes como ele tinha apresentado no primeiro momento da aula. E ele disse assim: eu preciso lhe dizer que a senhora é muito possessiva. Eu? Como assim eu? Como assim? Eu não compreendia nem a palavra, muito menos o conceito naquele momento, porque me desestabilizou por completo, porque eu vinha numa dinâmica em que eu estava muito empolgada com o trabalho que ali estava sendo desenvolvido. E os alunos, de alguma forma, tinham participado muito bem no primeiro momento da aula, então eu jamais supunha ouvir uma informação desse porte, desse tipo, numa manhã como aquela em que tudo parecia fluir para mim. E aí, quando eu não compreendi, ele repetiu: a senhora é muito possessiva. Agora é o seguinte, eu estou lhe dizendo porque todo mundo diz isso no café, mas ninguém tem coragem de lhe dizer. E não é de hoje não, viu? É da outra disciplina, é do começo. E o rapaz disparou assim. Eu tive o bom senso naquele momento de sentar. Eu fiquei tão surpresa que estava em pé, eu tive o bom senso de sentar e disse: pois não, vamos conversar sobre isso. Absolutamente chocada. Como é que alguém dizia que eu era possessiva? Eu mesma não tinha me dado conta de que eu era possessiva, e sou possessiva. E o argumento do aluno foi o seguinte: quando eu consegui me sentar, eu disse: mas quais são as evidências de que eu sou possessiva? Eu ainda fiz essa pergunta boba. Disse assim: a senhora está pensando que nós só temos a sua disciplina, nós temos a sua, a de fulano, a senhora passa todos os textos, todos os trabalhos achando que nós só temos a sua disciplina. E aí ele revelou um traço da minha personalidade que tem sido um desafio muito grande, né? Na relação de trabalho, na relação familiar, nas relações afetivas, as mais diversas que nós vamos tratando na vida e compreendendo que o nosso papel é muito mais o de participantes nessa existência do que o de controladores gerais das relações aonde estamos. Então, pensando nesse tema, nesses últimos 15 dias, esse episódio me veio à tona
por dois motivos. Um, porque acabei me aproximando muito desse aluno, nos tornamos, de certo modo, amigos. A sua intervenção não me produziu nenhuma mágoa, nenhuma dor, embora ele tenha feito assim, sem me avisar que diria algo tão forte sobre a minha personalidade, mas nos tornamos bons companheiros de jornada. E na sequência, porque retomando esse tema, eu pude pensar esses dois lados, o egoísmo se revelando na sociedade e o egoísmo se revelando nas nossas relações interpessoais. E na sociedade nós temos inúmeros exemplos disso. E eu busquei um texto de Joana de Ângeles no livro Atitudes Renovadas, intitulado Tempos Narcisistas. E aí a mentora faz exatamente isso, é resgatar o mito de Narciso, aquele mito grego famoso por sua beleza e por seu orgulho, que ficava, segundo as várias pinturas que a gente vê na internet, e a descrição do mito, ficava se admirando num espelho d'água, né, se achando o mais bonito, né, aquele que seria o mais capaz de resolver tudo. Então nós somos narcisos nas nossas existências. Nós nos admiramos, não apenas nos espelhos d'água, mas nós nos admiramos nos espelhos e nós nos admiramos até quando os espelhos não estão à nossa frente, até que alguém os quebre, como aquele aluno fez comigo, e demonstre a nossa face, né? No caso, com as múltiplas camadas que o egoísmo tem. Então, Joana de Ângeles vai nos falar sobre como a sociedade é hoje uma sociedade narcisística e, portanto, uma sociedade egoísta. E ela nos diz que, à medida que nós fomos nos decepcionando com os ideais da Revolução Francesa, de fraternidade, igualdade e liberdade, nós fomos caminhando para uma sociedade narcisista. E eu fiquei pensando a importância desse lema, né, que fala em liberdade, portanto, fala em respeito às diferenças, em igualdade, portanto, fala em inclusão, e fala em fraternidade, sobretudo, que significa trabalhar pelo próximo. Uma das grandes características da Revolução Francesa era exatamente essa, era tornar fraterno no sentido de tornar comum a todos os benefícios que a nação podia produzir. Na sequência, historicamente, nos decepcionamos com o que foi feito da Revolução Francesa, não com a Revolução em si, e fomos buscando caminhos de individualismo, que é uma expressão social que vai aparecer com muita força num período depois de contraposição à Revolução Francesa. Mais ou menos como se nós socialmente disséssemos assim, olha, aquela experiência de que todos são iguais, de que a liberdade é um bem intocável e pertence a todos, que a fraternidade é um traço, olha, aquilo lá não deu certo. E como aquilo não deu certo, é melhor cada um por si e Deus por todos. Essa é uma leitura social que tem sido feita, inclusive, nos últimos 150, 200 anos e que está se aguçando nesta década e neste século, caracterizados pelos estudiosos de pós-modernidade. Na pós-modernidade, socialmente, nós esgarçamos muitas das relações sociais, as relacionadas à família, às experiências religiosas, à credibilidade na política. E quando essas relações sociais se esgarçam, surge necessariamente como contraponto o individualismo. Nós passamos a acreditar que é melhor cada um cuidar de si para não ser incomodado, para não precisar cuidar do outro, para não ser demandado a responsabilidades sociais. Vejamos como isso é interessante. Quanto mais nós aprofundamos a crença no individualismo, mais nós queremos nos livrar das responsabilidades sociais. Então, qualquer semelhança com Pilatos não é mera coincidência. Nós estamos, num outro sentido, com outros gestos, lavando as nossas mãos para nós não nos comprometermos. E, evidentemente, dois grandes impulsos, ou duas grandes fontes, melhor dizendo, que contribuem para esse individualismo são o capitalismo exacerbado, ou neocapitalismo, ou neoliberalismo, seja lá como nós chamemos essa lógica que organiza a sociedade em função do lucro que gera o seu grande filho chamado consumo, mais especificamente o consumismo.
O consumismo é uma das grandes expressões de egoísmo social. Outro dia, eu ouvia um dos comentários de Leandro Carnal na rádio da Band News, e ele fazia um comentário muito inteligente e muito sagaz a respeito da gula. Lembrando que, na Idade Média, a gula tornou-se um pecado porque havia uma concepção de que tudo aquilo que dizia respeito ao corpo e aos prazeres era demoníaco. Então, a gula entrou na lista dos 7 pecados capitais. E as pessoas passavam fome e negavam-se ao prazer de uma boa mesa, da refeição com os amigos, com a família, a experiência gustativa, que é indescritível, de um alimento bem feito. E, à luz do Espiritismo, nós compreendemos a importância disso quando alguém faz um prato para nós, quando cozinha, tendo a preocupação em nos agradar. Aquele alimento vem recheado não apenas do seu sabor, mas dos fluidos que nos alimentam. E, em geral, nessas circunstâncias, nós ficamos fartos, não somente porque comemos muito, mas porque também nos alimentamos, às vezes até nos empanturramos de tanto fluido, porque a pessoa faz aquilo com muito carinho para nós. Então, a gula era um problema na Idade Média. E disse Leandro Carnal, com muita pertinência para os nossos dias, é um problema nos nossos dias. Não na versão de ser um pecado, mas porque nós desejamos e temos tanta facilidade, mais do que desejar, para o acesso a alimentos em grande parte do mundo. Temos um acesso com facilidade, temos fartura em muitos lugares do mundo, que nesses lugares nós comemos muito, nós estragamos muito e, consequentemente, muita gente ainda passa fome na terra. Meus amigos, eu achei esse raciocínio tão extraordinário e ele me veio esses dias como um exemplo muito claro de egoísmo social. Quando nós nos fartamos e não comemos o prato todo, por exemplo, nos servimos, mas não chegamos ao final daquela refeição. Não raro nos restaurantes, a grande parte das sobras está, de fato, nos alimentos que ficam nos pratos. E quanto mais nós desperdiçamos, ou na mesma medida em que desperdiçamos os alimentos que ficam ali nos pratos e que vão necessariamente para o lixo, nós estamos cercados de pessoas que não apenas não se alimentam nos mesmos restaurantes que nós frequentamos, mas não têm alimento nas suas casas. E todos nós já vivemos a experiência e vemos e sabemos que ela existe, de que em torno dos restaurantes, das padarias, há os pedintes. É o contraste da pós-modernidade. Os lugares de fartura e os pedintes, os miseráveis, em torno daqueles lugares. E deve ser uma experiência reencarnatória muito difícil para todos eles observarem a fartura em que nós vivemos e, mais do que a fartura em que nós vivemos, o nosso egoísmo na não divisão. Então, nós vivemos esse contraste, e Joana de Ângeles muito sabiamente diz que esse contraste da nossa sociedade, ele é estimulado exatamente por essa cultura do capitalismo exacerbado e do consumismo, do qual todos nós fazemos parte, muitas vezes inconscientemente, porque há toda uma mídia, toda uma estratégia de marketing para nos fazer consumir e, mais ainda, nos sentir insatisfeitos com aquilo que temos. Daí, por exemplo, o conceito de obsolescência programada. Nossos notebooks são programados para ficarem velhos rapidamente. Os smartphones, então, nós não precisamos nem falar, porque eles ficam velhos em menos de um ano, eles ficam absolutamente obsoletos, porque existem outros aplicativos, existem outras demandas, outras situações. Recentemente eu passei uma experiência com um outro aluno, não aquele que disse que eu era possessiva, mas uma aluna que me apresentou uma face que essa não correspondeu à realidade. A aluna disse para mim: professora, a senhora é muito amarrada. Eu disse: mas meu Deus, esses alunos veem cada coisa, né? Eu estava reclamando
do fato de que meu celular estava muito lento, e eu disse assim, mas olha, esse celular está lento, ele não tem nem um ano, tem uns 8 meses, ele tem 10 gigas de memória, isso é mais do que meu pendrive de trabalho, que tem 8 gigas, eu estou usando esse pendrive há quase 3 anos. Aí a aluna olhou para mim e disse, também, professora, a senhora com um celular de 10 gigas, compra um smartphone com 64 gigas. Aí eu disse, para quê? Para juntar lixo do WhatsApp? Não, vou ter que dar um jeito de fazer uma limpeza aqui, tem que dar um reset e começar de novo, porque 10 gigas para armazenar conteúdo é muito espaço. Mas 10 gigas para armazenar a futilidade que tem aparecido do mundo do consumo, do qual as redes sociais são representantes magnos, de fato, é muito pouco espaço. E se eu for para 64 GB, aí é que eu vou acumular o que não devia, né? E me ocupar com coisas que tomam tempo precioso das minhas reflexões e das minhas leituras. Então, nesse campo do egoísmo social, nós vamos verificar que esse egoísmo social vai, de fato, armar de forma referencial, literal, certos grupos sociais contra outros. E onde o egoísmo prevalece, diz Joana de Ângeles, desfalece o sentimento de humanidade. E aí, ao apresentar essa face problemática, egóica, da sociedade em que estamos vivendo, a mentora, de forma caridosa, para acudir o nosso raciocínio, apresenta também a metodologia de superação. Porque ao Espiritismo não basta nem interessa apontar apenas o problema ou a crítica. Seguindo os passos da mensagem de Jesus, interessa-nos muito mais a solução, a superação, do que o problema em si. Então, Joana recomenda-nos a volta às coisas simples, a volta às experiências menos complicadas, menos rebuscadas, a experiência dos acontecimentos que em outro momento chamávamos de acontecimentos ingênuos, as experiências da interação destituídas de certas solenidades, apreciar a beleza, apreciar a natureza, reconhecer o outro como um irmão em humanidade. E por isso, ela vai nos dizer que ao Espiritismo é tão cara a experiência da caridade. Porque somente quando nós nos envolvemos com a experiência da caridade, porque aí nós necessariamente vamos encontrar o outro necessitado, nós avaliamos o quanto nós temos e o quanto nós não usamos. Nós verificamos isso, por exemplo, os nossos amigos que participam da distribuição do jantar na segunda-feira à noite, a experiência que nós tivemos com os grupos de juventude de distribuir sopa na periferia de Campina Grande, a visita que fazemos à oncologia do Hospital da FAP, são experiências importantíssimas para as nossas existências, porque somente nesse confronto com o outro, numa situação em que ele, de fato, está dependendo do olhar solidário, fraterno e, no último nível, caridoso da sociedade, é que nós observamos que nós podemos viver com menos. Aí vale aquela expressão, menos é mais. Evidentemente, nós estamos muito longe da experiência de Madre Teresa, que carregava uma pequena mala na qual ela continha uma toalha, um lençol, uma muda do seu hábito e um sabão para a higiene e para lavar o seu hábito e as suas roupas íntimas. É a experiência do desprendimento total. Nós não estamos nesse nível ainda e, por isso, achamos tão importante a leitura do capítulo 58 de Caminho, Verdade e Vida, quando o Espírito Emmanuel, refletindo sobre ganhar, a partir daquela sentença de Marcos, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma, vai nos dizer o seguinte: o Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a fim de que a que fins se propõem as atividades terrestres. Então, o Espiritismo não faz uma leitura demonizante do consumismo. Ao contrário, nos ensina a importância de todos os bens terrenos e daquilo que podemos comprar de forma digna, lícita, com o nosso trabalho. Allan Kardec faz
praticamente um tratado belíssimo sobre a fortuna, sobre os bens materiais, em O Livro dos Espíritos, discutindo, inclusive, a questão delicadíssima da herança, que é sempre uma dádiva que os pais ou outros familiares deixam aos filhos. E o Espírito Emmanuel aqui nos lembra de que o Mestre não nos desejou despidos de objetivos superiores para a vida, nem de aspirações de ganho. A experiência do homem no mundo, Jesus não nos interditou a isso, mas nos lembrou de que não nos apegássemos a isso, porque de que valeria ganhar tudo o que a sociedade pode dar e perder-se a si mesmo, ou seja, perder a alma, perder a existência, ficar administrando bens que são absolutamente transitórios e que não vão nos garantir as experiências transcendentais mais profundas. André Luiz dá um exemplo maravilhoso sobre isso em relação ao seu próprio avô no livro No Mundo Maior. E aí, já nos encaminhando para o final da nossa exposição, a segunda parte do olhar do Espírito Joana de Ângeles, olhando o egoísmo nas relações pessoais, ou mais especificamente nas relações interpessoais, a dimensão psicológica do egoísmo, e fomos buscar uma das faces que todos nós temos e que muitas vezes se revela de forma exacerbada em algumas pessoas, que é o ciúme. E o Espírito Joana de Ângeles trata magistralmente desse tema no livro Conflitos Existenciais. E ela vai fazer uma análise começando a dizer que o ciúme tem raízes no egoísmo exagerado, que somente será superado pelo trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. Então, uma análise de nossa parte já veria que o ciúme é, sem dúvida nenhuma, uma das faces do egoísmo. O ciumento é aquele que deseja para si o outro, as coisas que o outro tem. O ciumento é aquele que se sente profundamente invadido pelo sentimento de perda, pelo fato de não poder controlar, de não poder ditar os passos, de não ter a total gerência de seja uma pequena fortuna, um objeto, ou mesmo de uma outra pessoa. E Joana de Ângeles nos diz isso, tem raízes no egoísmo exagerado, já é uma face doentia do egoísmo. E diz que o ciumento é aquele espírito imaturo vitimado por desvios de comportamento em experiências anteriores, renasce assinalando o sistema emocional com marcas infelizes disso resultantes. E vai dizer ainda que por trazer essas marcas de outras existências, o ciumento vai ser sempre aquela pessoa com a dificuldade da entrega, vai ser sempre a pessoa desconfiada, não apenas nas relações interpessoais, afetivas, conjugais, mas nas relações sociais, de trabalho. O ciumento é muitas vezes aquele que quer o posto de destaque ou da chefia para si, mas não consegue se entregar de forma abnegada ao trabalho. De forma geral, o ciumento é aquele que quer ser reconhecido. É, sem dúvida nenhuma, um ser que se vitimiza e que se deixa vitimizar porque quer ser reconhecido na sua importância. E quando o ciumento convive com alguém cuja expressão, cuja definição poderia ser alguém nem aí, alguém que não valoriza o ciúme, que está numa outra sintonia, o ciumento acaba se consumindo em todas as suas desconfianças, no seu processo de vitimização, e vai então enfrentar algo que é um aspecto do egoísmo adoecido, que é a baixa autoestima. A baixa autoestima, sem dúvida nenhuma, um problema dos nossos dias, em crianças, em adultos, em idosos, fonte de muita depressão, é uma expressão do egoísmo, porque nós nos colocamos num patamar acima, e quando não reconhecemos que não estamos acima uns dos outros, ou que não estamos acima naquela situação, nós caímos. É uma forma de vitimização. Eu gosto muito da expressão brasileira, que certamente nasceu com o folclore, com a forma com que a sabedoria popular lê a vida, que é a expressão rei da cocada preta, que tem inúmeras interpretações e que cai muito bem num país como o Brasil e que demonstra, entre outros lances, o lance do preconceito, o viés do preconceito. E nós muitas vezes nos achamos exatamente esse rei
ou essa rainha que não tem utilidade nenhuma. Porque num Brasil ou no Nordeste, que tem abundância de coco e açúcar, ser o rei da cocada preta é ser absolutamente comum, é ser como os outros são. E quando nós reconhecemos que nós somos assim, como os outros são, importantes apenas porque todos somos filhos de Deus, nós, em geral, pelo egoísmo, caímos e desenvolvemos a baixa autoestima. E se nesse conjunto de baixa autoestima nós ainda temos a tendência a querer controlar o outro, que é a forma de manifestação do ciúme, aí, meus amigos, nós arrumamos muita encrenca para o nosso lado. Nós arrumamos muito problema, muito conflito. E só tem uma saída, o empenho pessoal para que nós possamos superar essa vertente do egoísmo. O Espírito Joana de Ângeles vai nos dizer sobre o árduo caminho do autodescobrimento, da autoiluminação ou da reforma íntima, como quer que nós chamemos. E o quanto é difícil empreender esse processo. Ainda antes de vir para cá, eu estava ouvindo alguma coisa que passava na televisão e uma frase me chamou muito a atenção. Era um núcleo, que é um núcleo cômico da novela das 6, que estava conversando, os dois personagens estavam conversando sobre um terceiro personagem que supostamente na história morreu. E a personagem, uma personagem feminina, que pelas circunstâncias em que está colocada na trama dramaturgicamente, é uma personagem que sobrevive pela astúcia, mas é profundamente egoísta. E o argumento dramatúrgico da cena era de que, considerando que aquele outro está morto, não deveriam falar no nome dele. Aí a personagem feminina dizia, mas que bom que morreu, que não está nessa terra, que foi embora, porque era muito ruim, porque era isso, aquilo. Aí o outro personagem rebate e diz, mas não diga isso, você não pode dizer assim, senão você atrai, diga que era bom. Aí o personagem feminino disse assim, mas como é que eu vou fazer uma coisa que eu não quero fazer? Isso na cena fica muito engraçado, mas é uma frase quase filosófica, porque é exatamente o que ocorre assim conosco. O processo de reforma íntima, ele é doloroso para nós, porque nós desenhamos um projeto para fazer de modo diferente aquilo que nós estamos fazendo há muitas décadas, há muitas existências. Só para a gente ter ideia de como é difícil mudar temperamento, a gente avalia por mudança de objetos físicos. Avaliemos uma arrumação no armário, numa estante ou na cozinha. Basta que aquele pote de café ou de açúcar, sei lá, um pote qualquer, que ficou durante anos do lado esquerdo do fogão na cozinha, por uma dada arrumação, uma percepção de que ele ficaria melhor, mais gracioso do lado direito, a gente muda o pote do lado esquerdo para o lado direito. As primeiras tentativas de pegá-lo, nós vamos sempre para o lado esquerdo, porque nós estamos condicionados a buscá-lo ali, a que ele está ali. Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos e com as nossas emoções é da mesma forma. Nós estamos acostumados. Então, nós estamos muito acostumados na luta diária, no processo evolutivo, a sermos egoístas. E nós somos. Estacionamos na fila dupla, estacionamos em cima da calçada, queremos ser atendidos rápidos, enfim, socialmente, nós queremos para nós e somente para nós. Isso vai do micro, do estacionamento em fila dupla, ao macro, a tudo aquilo que nós estamos vendo investigado pela instância superior da justiça no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Ali nós estamos confrontados com formas de egoísmo no atacado, com todo respeito às pessoas que estão ali, que pelas suas atitudes estão legando a esse país um processo de educação também no atacado. Do ponto de vista psicológico individual é a mesma coisa. Nós estamos acostumados a querer ter razão, a achar que a nossa medida é a medida pela qual se mede o mundo, que a nossa forma de pensar é a melhor e que as atitudes do outro devem, de fato, serem controladas, como é o exemplo do ciumento que acaba vendo o que não existe nos lugares onde nada há. E nós sofremos profundamente com isso. E superar esses condicionamentos é para nós algo dificílimo, porque nós vamos precisar fazer aquilo que nós não queremos fazer ainda, mas que precisamos fazer
no processo de superação. Enfim, para concluir, nós precisamos entender um ensinamento que está posto a todos nós na parábola do filho pródigo, que foi a da superação do egoísmo. Nós vemos que o filho pródigo, que era o mais novo, foi profundamente egóico quando pediu a sua herança antecipadamente. Então, o que seria uma dádiva, um presente, ele exigiu como se fosse um direito. Nós vemos que ele é profundamente egóico quando rompe com os laços de família e vai para terras distantes. Ele é profundamente egóico quando ele não pensa no amanhã e gasta toda a fortuna. A sociedade na qual ele estava foi profundamente egóica, porque quando ele não tinha nenhum recurso, essa sociedade simplesmente o desprezou. E quando ele estava nessa situação lamentável de um ser com a sua autoestima muito baixa, quando ele estava na condição da indignidade, ele poderia ter mantido a sua face egóica e ter dito: não volto para a casa de meu pai. Vou morrer na sarjeta, mas não volto. Todavia, ele teve a coragem de enfrentar o mais profundo egoísmo, de refazer o seu caminho, de vencer, apresentando ao egoísmo o outro lado, que é o lado da coragem, conforme disse o Espírito Emmanuel, para vencer as sombras que estavam em si mesmo, e empreendeu um caminho de volta. E quando empreendeu esse caminho, quando acertou o passo, ele foi então acolhido pela misericórdia divina que o esperava, assim como espera a todos nós. E essa história tem um final que caracteriza muito bem o outro lado egóico do outro filho, que estava se sentindo muito bem, muito confortável, como filho único, sendo objeto de toda a atenção, do jeito que a gente quer, ser o objeto de toda a atenção. Quando ele teve, de novo, que dividir a atenção com o irmão, ou seja, quando nós percebemos que nós não somos diferentes do outro, não somos superiores, somos singulares, às vezes nós temos a mesma atitude do filho mais velho, que é a atitude do ciúme e da inveja, e sequer queremos entrar na casa do Pai, que é mergulhar no seu pensamento, na sua misericórdia. Então nós seremos emocionalmente inteligentes, meus amigos, todos nós, quando nós assumirmos, como diz o Espírito Emmanuel, que precisamos direcionar todas as nossas forças com a nossa coragem para vencer esse traço que ainda marca o nosso processo evolutivo. Dizendo isso, sugerimos a todos que possamos ler em casa o item 11 do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo 58 do livro Caminho, Verdade e Vida. Muita paz a todos.